Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia Piracicaba. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2013. Estamos começando mais um programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV. O programa de hoje está gravado e nós vamos ter a honra de conversar com o presidente da empresa Águas do Mirante. Há muitos dias atrás, até questão de meses, nós vínhamos solicitando aqui a presença do presidente, vínhamos convidando, como o telespectador que nos acompanha neste momento sabe muito bem disso, porque qual é o objetivo do programa? Levar até o telespectador o que realmente é a empresa Águas do Mirante, que muitos confundem. Ah, mas é o SEMAI, é Águas do Mirante, é a mesma empresa, não é? Como ainda essa semana aconteceu até próximo à rua da minha casa, quando uma pessoa viu ali um trabalho feito pelo SEMAI e disse assim, esse trabalho é da empresa nova aí, não é mais o SEMAI. Não, o SEMAI continua sim, com a função dele. A Águas do Mirante é uma empresa contratada pela Prefeitura, fiscalizada pelo SEMAI, e é uma empresa que já vem de um grupo grande, o Grupo Equipave. Então eu tenho a honra de receber aqui para falar com muita propriedade sobre a empresa Águas do Mirante, sobre a atuação da empresa, o que a empresa é, o que ela faz. Vamos mostrar aqui algumas fotos, vamos mostrar também um pouco do trabalho que foi fotografado, vamos mostrar as estações de tratamento de esgoto. E eu recebo aqui o advogado que atuou sempre no setor de infraestrutura, em construção civil e hidrelétricas. Em concessão tem experiência em saneamento e concessão rodoviária, atuando em saneamento desde 2005. E hoje é o atual presidente da empresa Águas do Mirante. Eu tenho a honra de receber o doutor José Benedito da Silva Braga Filho, presidente da Águas do Mirante. Presidente, primeiro, é um orgulho para nós recebermos aqui e nossos agradecimentos desde já por aceitar o convite. Estamos aí há algum tempo tentando trazê-lo. Sabemos que a sua agenda é muito cheia, mas hoje o senhor está nos dando a honra de estar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Para nós, para a empresa, Águas do Mirante, para o Grupo Equipave, é muito importante estar aqui. Nós estamos chegando em Piracicaba agora, então eu agradeço a abertura desse espaço aí no Opinião Agora, para que nós possamos levar para a população um pouco do nosso trabalho e dizer um pouco, explicar o que a gente veio fazer aqui em Piracicaba. Muito bem. Presidente, antes de nós, a primeira pergunta que nós temos aqui na pauta é: o que é a empresa Águas do Mirante e qual é a sua origem? Mas antes do presidente responder essa pergunta, vamos esclarecer o que é SEMAI e o que é Águas do Mirante. Vamos lá. O SEMAI é uma autarquia, que é uma empresa da prefeitura que tinha a responsabilidade de cuidar da água e do esgoto de Piracicaba. Essa empresa recebeu a responsabilidade da prefeitura, que é a titular do serviço, quer dizer, a prefeitura no final do dia é quem tem a responsabilidade por cuidar da água e do esgoto que a população recebe e produz. E o SEMAI, então, era o responsável, até que em 2010 ele contrata a Águas do Mirante para cuidar da parte de esgoto, continuando, então, com a responsabilidade em relação à água, e aí desde a captação, ao tratamento, à distribuição de água, e com a responsabilidade de nos fiscalizar também, para saber se a Águas do Mirante está atendendo as expectativas, está atendendo o contrato do jeito como deve ocorrer. Muito bem. Lembrando que esta é uma semana especial, no qual nós estamos falando sobre saúde. E o saneamento básico é de grande importância para a área da saúde. Muita importância. E este programa de hoje nós estamos fazendo especialmente com a empresa Águas do Mirante. Que você vai poder saber, olha, você vai assistir aqui, daqui a pouco vai ver algumas fotos de como a população piracicabana, e não é só em Piracicaba não, é no estado de São Paulo, é no Brasil, no mundo todo, de como falta compreensão,
como falta atitude, como falta um pouco de consciência sobre a situação que a população faz com o esgoto. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou deixar para na hora que passar as fotos, vocês vão poder, você mesmo telespectador que está nos assistindo nesse momento, você vai ver o quanto que a população deixa a desejar no que diz respeito ao que lhe compete, né? Quer dizer, é sempre aquela mesma história, nós temos direitos, mas deveres não. Então daqui a pouco você vai ver o quanto de direito a população acha que tem e o quanto de dever que ela deixa de cumprir. Presidente, quem é a empresa Águas do Mirante e qual é a origem da empresa? Águas do Mirante é uma empresa, é uma sociedade de propósito específico, né? Uma empresa, portanto, é uma empresa que foi criada só para cuidar do esgoto de Piracicaba. Ela nasce do Grupo Equipave, né? Um grupo que tem mais de 50 anos de atuação, aliás, que tem uma ligação muito antiga com a região de Piracicaba, uma das famílias reside em Piracicaba. E Águas do Mirante, então, vem para cuidar do saneamento de Piracicaba, mas também está ligado à holding de saneamento do Grupo Equipave, que chama a EGEA, né? Embaixo da EGEA estão todos os empreendimentos de saneamento do grupo, que hoje já são mais de 25 municípios no Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, são diversos municípios aí que a EGEA, a holding de saneamento do Grupo Equipave, cuida. O Grupo Equipave, né, como eu disse, é uma empresa de mais de 50 anos e que atua, além da área de concessões em saneamento, atua também em concessões de rodovias, concessões de terminais rodoviários, tem construtora, açúcar e álcool, mineradora, portanto é um grupo muito tradicional e bem grande. Para mim que sou piracicabano nato, embora sempre digo que não tenho muito sotaque piracicabano, né? Mas eu conheço a Equipave desde menino e eu quero parabenizar a Prefeitura e o SEMAI por ter escolhido uma empresa que vem de um grupo de empresas já com uma estrutura muito sólida no mercado. Exatamente. Então a atitude da Prefeitura é brilhante em contratar uma empresa já sólida, de estrutura completa no que diz respeito a tratamento de esgoto. Então, quando se diz o nome Equipave, é um nome forte e que pesa no mercado. Então, a empresa Águas do Mirante não é uma empresa qualquer, não é uma empresa pequena, é uma empresa que vem preparada para cuidar do esgoto da nossa cidade. Presidente, qual o posicionamento hoje da empresa no mercado? Falando especificamente do mercado de saneamento, imagino, Sim, não é? Exato. O Grupo Equipave, através da EGEA, ele hoje tem mais de 15% do mercado privado de saneamento, né? Então, é o segundo privado do Brasil, né? Ele está entre as maiores empresas, maiores grupos de saneamento no Brasil. Ok. E a diferença entre PPP e privatização? Aliás, primeiro informando que PPP significa parceria público-privada. Perfeito. Tá? Eu gostaria que o presidente explicasse para nós qual é a diferença entre um e outro, para que você, telespectador, tenha o conhecimento de como funcionam as coisas. Ou seja, não são assim, ao Deus dará, né? O Léo, não, muito pelo contrário. É muito oportuna essa pergunta, Marcelo, porque tem uma grande confusão, né? As pessoas, em geral, costumam usar o termo de privatização para qualquer tipo de contratação de privado, entre público e privado. Sim. E isso causa uma série de confusões, né? Em especial, a pessoa acha que o seu patrimônio, o patrimônio público, está sendo entregue a um privado de forma definitiva, pois esse é o significado de privatização. E isso não é verdade, né? No caso da parceria público-privada, nós recebemos esses ativos. Por que parceria? Porque nós somos parceiros do SEMAI, nós executamos os serviços junto com o SEMAI, no sentido do SEMAI fiscalizar e nós atendermos as ordens de serviço que o próprio SEMAI o próprio SEMAI emite. Tá? Então, a parceria público-privada, ela é a forma como o município entregou ao privado a responsabilidade de cuidar do sistema, fazendo sua manutenção, sua ampliação, sua modernização, e ao final dos 30 anos, tudo que foi investido volta ao município que, como eu disse no começo do programa, tem a titularidade em relação ao saneamento. Muito bem.
É gostoso falar com quem entende do assunto, né? Porque as pessoas, às vezes, elas qualificam de uma forma, e quando na realidade é outra. E é uma outra forma que vem clara e objetiva. Presidente, hoje, qual o foco de atuação da empresa? Sabemos que o foco principal é o tratamento do esgoto. Sim, né? sim. Mas em relação ao que, até chegar no tratamento do esgoto, quais são os processos que a empresa passa? Vamos lá. Em relação à atuação da Águas do Mirante, ela começa de forma muito lúdica, ela começa a partir do momento que a água vai para o ralo. Sim. Ou vai para o vaso. Né? A partir dali, a responsabilidade passa a ser nossa. Nós vamos cuidar de todo o sistema, né? Os coletores, os interceptores que recebem esse esgoto, né? Vamos encaminhá-lo de forma adequada para uma estação de tratamento e ao final nós vamos dar a disposição final, que normalmente é um córrego, é um rio, mas já dentro dos padrões permitidos pela legislação. Todo resíduo que é descartado, seja ele sólido ou líquido, a partir do momento que ele é descartado, ele já é considerado como um esgoto, ou não? Não, né? Tá. O esgoto ele foi pensado para receber basicamente o esgoto líquido, né? O esgoto líquido. Que é o que muitos não fazem, né? É aquilo que você faz no vaso, Sim. é aquilo que sai da sua pia. Sim. Né? Agora, certamente, ele não foi pensado para receber papel higiênico, para receber absorvente. Aliás, nós estamos vendo nesse momento as fotos, enquanto o presidente está aí explicando, né, falando, eu gostaria que o telespectador acompanhasse conosco. Ali, por exemplo, aparenta ser uma roupa que foi tirada do esgoto, é isso? São ataduras, na verdade, isso é gesso, né? É resíduo hospitalar. E que há a possibilidade tanto do hospital ter descartado, bem como Clínicas, do próprio paciente que usou, clínica. Ali tem uma seringa, agulhas, todas descartadas. Na rede de esgoto. Na rede de esgoto. Na rede de esgoto. Isso é Brasil, minha gente. Vai vendo aí, olha a situação. Isso são ataduras com gesso. Sim. Né? E ali o funcionário está retirando com as mãos. Exato. É claro que ele está usando luva, né? Tem toda uma proteção. Aliás, parabéns, viu, presidente, pela forma aí segura e higiênica como está sendo realizado o trabalho. Pelas fotos se percebe, nota-se, mas é uma vergonha ver essas fotos, né? Uma vergonha ver a população. E quando eu falo população, aqui nós estamos referindo a Piracicaba, porque a Águas do Mirante trata de Piracicaba. Mas isso em Piracicaba, no Brasil, no mundo todo. Sim. Né? É mais fácil você pegar aquele papel higiênico, ou até mesmo aquele mods que vai ser descartado, ou essa atadura de gesso, e jogar no vaso sanitário do que colocar ali num lixo separado, porque nós temos o lixo orgânico, temos a reciclagem, mas é muito mais fácil descartar num vaso sanitário. Sem falar, né, por exemplo, de comprimidos que jogam, né, medicamentos, Marcelo, tudo. É inacreditável o que você foi assim encontra. Mais assombroso que foi encontrado? O senhor tem aí Olha, essas fotos, na verdade, foram uma surpresa para a gente em relação ao que foi encontrado, especial seringas e agulhas. Correto. Mas nós já encontramos quadro de bicicleta, roupas, animal morto. Que é jogado no bueiro. Que é jogado na boca de lobo. Boca de lobo. Né? É a boca de lobo, mas o nome técnico é PV. Isso que eu gostaria que o senhor, de visita. Isso, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a tal famosa boca de lobo, que fica na beira da sarjeta, e temos aquele no meio, né? Que isso. A tampa de metal. A tampa de metal. Aquela tampa de metal que normalmente está no meio da rua, mas que ela pode estar um pouco mais perto da calçada. Mas a regra, ela está no meio da rua. Sim. Essa tampa de metal é onde fica, então, a boca de lobo ou o poço de visita, o PV. Né? O PV é a parte visível da rede de esgoto. Né? O PV é o lugar que nós utilizamos para limpar a rede de esgoto, para ver se ela está em ordem, para ver se ela está limpa, para o esgoto poder caminhar dentro da rede. É através do PV que nós fazemos esse acompanhamento. Eu presenciei há pouco tempo atrás, no meu próprio bairro onde eu moro, eu presenciei uma pessoa jogando, eu até fiz questão de contar, tinha 8 garrafas PETs sendo jogadas no PV. Quando eu vi aquilo, eu disse assim para a pessoa, viu, mas isso aí não é correto. Ela virou para mim e falou assim, está na frente da minha casa, faço o que eu quero. Pois é. Ótimo. 15 dias depois, teve uma chuva, extravasou. O PV estava entupido, e aí eu vi, né, a abençoada pessoa lá fora tentando tirar água dentro de casa. É isso mesmo que acontece, Marcelo.
para você imaginar, né? Você tem um tubo, Sim. né, por onde passa o esgoto, e esse tubo, normalmente, ele não tem nas ruas, na ponta da rede, ele não tem um tamanho grande. Então, ele é um tubo com uma largura suficiente para receber o esgoto, só o esgoto, né? Na medida que você vai jogando as coisas dentro do PV ou na rede, aquilo tudo vai parando. Você imagina que para um pouquinho, né? Para mais um pouquinho, para mais um pouquinho, daqui a pouco o tubo está lacrado. Quando ele lacra, o esgoto que deveria escorrer por lá extravasa, ou dentro de casa ou na própria rua, né? Que não é muito difícil de ver num dia de chuva, porque para piorar, além do lixo, as pessoas ainda ligam a água de chuva na rede de esgoto. Que coisa, não? E aí, quando a rede apresenta algum problema na rua, o esgoto volta para dentro de casa, volta para o quintal, né? Água de chuva não é para ir para o esgoto. O esgoto não foi projetado para receber água de chuva. O esgoto foi projetado para receber esgoto só. Ok. Aqui, o objetivo desse programa não é criticar você que faz isso, muito menos querer aqui ficar detalhando, né, que a sua atitude é errada. Mas nós estamos citando todas essas situações para que você possa ter consciência de que você está agindo de forma errada. Se bem, presidente, que eu sou contra esse negócio de conscientizar a pessoa. Eu sou a favor da caneta e da multa. Porque no Brasil, só com mexendo no bolso do cidadão é que resolve. É verdade. Então, acho que está na hora também de começar a Águas do Mirante, bolar um sistema de multar a pessoa. Mas, Marcelo, multar o cidadão. Mas nós acreditamos que muitas vezes a pessoa que faz isso, não só acreditamos, nós temos constatado isso, muitas vezes é por desconhecimento, né? Simplesmente ela nunca foi atrás ou ninguém nunca contou para ela, né? Eu mesmo já escutei falar em São Paulo, por exemplo, que a Sabesp pediu para jogar papel higiênico no vaso. Vira lenda urbana, as pessoas acreditam nessas coisas. Isso aí eu também já ouvi falar, que diz que o papel higiênico ele desfaz com a água e não causa problema algum. Não é verdade, ele entope a rede, ele até pode desfazer com a água, né? Mas antes ele vai entupir a rede, né? Presidente, nós vamos fazer uma pausa para um comercial, é rapidinho, e na volta nós vamos falar mais sobre essa situação e vamos falar mais sobre a atuação da Águas do Mirante. Lembrando que esta é a Semana da Saúde, o programa Opinião Agora Especial, Semana da Saúde, e que hoje, especificamente hoje, quarta-feira, nós dedicamos o programa todo, como você pode ver aí, nós não fizemos leitura das matérias dos jornais, não fizemos também a previsão do tempo, porque o programa é especial, nós temos a honra de estar conversando aqui com o presidente da Águas do Mirante, então nós estamos fazendo um programa especial somente com a empresa Águas do Mirante. Não saia daí que eu volto já, é rápido. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora, hoje especial, o programa que corresponde à Semana da Saúde. Esse programa especial, estamos falando com exclusividade com o advogado Dr. José Benedito da Silva Braga Filho, que é presidente da empresa Águas do Mirante, a empresa que foi contratada pela Prefeitura através de licitação, a empresa que hoje é fiscalizada pelo SEMAI e que atua com a responsabilidade de tratar o esgoto, todo o esgoto da cidade de Piracicaba. Uma empresa que iniciou-se em junho de 2012 e está aí a todo vapor, com toda
a responsabilidade de tratar o esgoto e nós já estamos vendo resultados positivos, correto, presidente? Correto. Nós estamos, então, a partir de junho de 2012. Sim. E é importante essa data porque, na verdade, as obras que vão ser realizadas, os prazos para a realização dessas obras, e são prazos pequenos, eles todos passam a contar a partir da data de assinatura do contrato. Ok. Né? E a meta é exatamente coletar e tratar 100% do esgoto de Piracicaba. Né? Piracicaba, historicamente, ela saiu muito na frente dos outros municípios. Ela tem já há muitos anos quase 100% de coleta de esgoto, que é raríssimo no Brasil. Sabe que nós falamos isso no programa de ontem, o vereador Gilmar Rota esteve aqui, falamos isso no programa de ontem, que Piracicaba sempre à frente das demais cidades. Sempre à frente, sempre à frente. E agora, com a nossa chegada, então, se atinge os 100%, né, de tratamento de esgoto. E aí, certamente, vai brigar na primeira posição no Brasil, né, que hoje é de Santos, mas eu acredito, sinceramente, que Piracicaba vai ocupar a primeira posição no ranking dos municípios brasileiros com o melhor sistema de esgoto do Brasil. Com certeza, ainda mais agora, depois de conhecer a fundo o que é a empresa Águas do Mirante e a origem dessa empresa, mais ainda que nós vamos, a população piracicabana vai acreditar sim no trabalho da empresa Águas do Mirante. Presidente, nós temos uma pergunta aqui, quais obras a empresa já iniciou no nosso município? Marcelo, nós começamos, e aí quando nós vamos falar em principais obras, eu vou falar nas obras que estão sendo implantadas. Ok. Tá? Porque, para você ter uma ideia, de manutenção de rede, entre manutenção e extensão, já foram mais de 4.500 metros, já foram mais de 4,5 km. Mas eu nem vou entrar nisso, que isso é dia a dia. As obras importantes que já foram iniciadas são exatamente o coletor-tronco, né, Ondas, que fica ali na saída para o estado de São Pedro. Né? Sim. É um coletor que ele vai captar parte do esgoto produzido ali no Santa Terezinha e vai encaminhar para o interceptor que vai levar para a estação de tratamento Bela Vista, né, que é exatamente a segunda obra já iniciada. Né? O coletor-tronco Ondas atendendo 30 mil, uma população aproximada de 30 mil pessoas, e a ET Bela Vista vai atender uma população aproximada, quando pronto todos os interceptores, na faixa dos seus 150 mil habitantes. Eu até acredito, presidente, a meu ver, esse coletor Ondas, que é ali na região de Santa Terezinha, aqui é uma população atendida de aproximadamente 30 mil. É isso. Mas eu acredito que deva ter até mais, porque a região de Santa Terezinha é uma região muito grande. Né? É possível. É a maior região hoje que nós temos em Piracicaba. E no caso é ET, como muitos falam ETE, mas é ET, né? ETE, né? Que na verdade é a Estação de Tratamento de Esgoto. É o nome técnico da estação. Presidente, uma pergunta que inclusive a gente, tanto eu, enquanto nós estamos falando, estamos mostrando ali as fotos do trabalho, né, que a Águas do Mirante faz, ali transportando os tubos. Eu conheço por tubo. Mas é tubo mesmo, é isso mesmo. Existe o tubo. Antigamente tinha manilha, é isso? E uma boa parte da rede de Piracicaba ainda é de manilha de barro. barro. É de manilha? É o ônus de ter saído primeiro. Sim, né? E a previsão é para trocar tudo isso ou não, presidente? Ela está sendo trocada na medida do necessário. Okay. Como as regiões estão crescendo, né, é possível que você troque uma boa parte dela, mas não é uma previsão contratual. Isso é um serviço que vai ser feito para acompanhar o crescimento de Piracicaba. E até mesmo porque, né, me corrija se eu estiver errado, mas na medida que for trocando as manilhas, se não há necessidade de mexer, e vamos mexer, gera até um custo maior para o município. Então convém... Eu diria que o problema não é só o custo, Marcelo. O problema é que você trocar uma manilha significa extravasar o esgoto em algum lugar, porque você vai interromper o fluxo. Sim, com certeza. Então, trocar por trocar não faz sentido nem econômico e nem para a população. Né? O ideal, o adequado é que você vá fazendo essas trocas na medida necessária. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, né? No caso, pergunta a partir aqui de mim, do apresentador. Às vezes a gente passa perto dessas estações, das ETs, né, ou ETEs, e o cheiro ainda ele permanece. Antes era com maior intensidade, hoje já diminuiu bem. Há previsão desse cheiro chegar a zero ou não, presidente? Marcelo, chegar a zero... Principalmente na entrada da cidade. Né? Pois é. O que acontece é o seguinte... Você tem vários
tipos, vários sistemas de tratamento. Ok. Você tem os sistemas que chamam aeróbico, é o sistema aeróbico, ou seja, é um sistema que é rico em ar, na utilização de ar, e você tem o sistema anaeróbico, né? O sistema anaeróbico tem uma série de vantagens, o sistema aeróbico tem uma série de vantagens, cada um mais indicado para tratar um tipo ou outro de resíduos. E o fato é que, em especial, o sistema anaeróbico gera o gás sulfídrico, que é basicamente o gás que constitui, né, que traz aquela sensação, o famoso cheiro de ovo podre. É ovo podre, né? exato. Então, esse gás ele é decorrência do tipo de tratamento. Por outro lado, na estação que usa o sistema aeróbico, o sistema aerado, né, ele tem menos odor, que é o caso da Ponte do Caixão, que vai ser o caso da Bela Vista. O caso da Piracicamirim, que é a estação a que vocês se referiam na entrada da cidade, ele é anaeróbico, mas está sendo analisada a forma como você vai dar, eu não diria solucionar, porque como eu falei, o próprio sistema produz gás, mas você pode mitigar bastante, e os esforços são nesse sentido, quer dizer, todo esforço, toda luta é para você conseguir capturar esse gás todo, não deixar ele extravasar, ele sair dos limites da estação. Tá? Então isso já houve, o SEMAI fez um trabalho muito forte nesse sentido, a Águas do Mirante, quando chegou no município, também fez, e agora o contrato está prevendo melhorias e ampliação da estação, e aí você já vai poder fazer tudo isso visando principalmente, se não acabar com o odor, né, mas levar ele ao menor nível possível. Tá? Por que eu falei para você que é muito difícil acabar? Porque, em especial, quando ele chega, o esgoto chega na estação, ele chega em estado bruto, sem tratamento. Naquele ponto, no momento em que ele chega, ele gera algum odor, algum gás. E nesse ponto não tem muito o que fazer. Né? A partir dali você consegue mitigar. Mas é um problema menor, quer dizer, se você restringir a isso, o problema fica muito bem resolvido. Certo. Nós temos aqui uma pauta de perguntas, mas o nosso presidente fala com muita propriedade sobre o trabalho da Águas do Mirante. Eu estou encantado de ficar sabendo de tantos assuntos importantes no que se refere ao esgoto, ao tratamento de esgoto. E tenho uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Eu tenho um amigo que ele tem problema com animais que vêm pelo esgoto, rato principalmente. Sim. Às vezes aí algum sapo, aqueles sapos pequenos. O que vem a ser isso, presidente? Por que esses animais vêm? Inclusive alguns até eles vêm pelo vaso sanitário. Existe uma forma de o próprio proprietário colocar alguma tela, alguma coisa assim? Se essa parte não compete ao senhor também, não há problema, lá, mas Marcelo, se o senhor tiver como passar essa instrução é importante. Na verdade, você fez uma pergunta pensando num assunto e você tocou num outro tema absolutamente importante. Que bom. Né? Você tem no sistema, quando você tem o sistema de esgoto, quando ele sai da tua casa, toda casa deveria ter uma caixa de inspeção de esgoto. Né? É obrigatório. Hoje o SEMAI não faz a ligação de água sem essa caixa. E o fato é que muitas casas não têm essa caixa. Ou tem a caixa de inspeção e ela está lacrada. Okay. Quando isso acontece, quando ela não tem a caixa, ela está conectada direto no sistema de esgoto. Tá? Isso quer dizer que o que estiver transitando na rede, inclusive o próprio esgoto, se der problema, acesso livre. Ele volta. Entendi, né? Perfeito. O efeito é muito parecido se a caixa estiver lacrada, porque se ela estiver lacrada, ainda que você tenha a caixa de inspeção, se ela estiver lacrada, ele volta, porque a caixa vai encher e ele vai voltar para casa. Entendi. Então, o ideal é que você tenha a caixa de inspeção e que ela não esteja lacrada, porque se for extravasar, se a rede der problema, extravasa ali. Por que isso tem tudo a ver com a pergunta que você fez? Porque se você tem essa caixa, Sim. você tem alguns equipamentos que você pode colocar na saída do seu esgoto a partir dessa caixa. Né? Em especial válvulas de retenção, tal, que tendem a mitigar esse problema que você está falando. Baratas, rato não entra, né? Se você colocar uma válvula de retenção, rato não entra. Agora, se está ligado direto na rede, pode aguardar o visitante a qualquer momento. Pode, porque como eu falei, o que estiver passeando pela rede, sem a caixa de inspeção, volta. Com certeza.
Presidente, voltando aqui à pauta das nossas perguntas, nós tomamos conhecimento de que a empresa Águas do Mirante, ela também tem várias ações socioambientais. Isso. E que tem realizado em Piracicaba. Entre elas, o programa Saúde Nota 10, Perfeito. a campanha de Olho no Óleo e os afluentes. Gostaria que o senhor explicasse um por um. Vamos lá. Por favor. Marcelo, nós acreditamos, né, isso, quando eu digo nós, eu não estou falando só da Água do Mirante, o grupo acredita que investir na educação da criança é o melhor caminho para o futuro melhor, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade. A criança está mais aberta a receber um mundo novo, né? O mundo onde a água é um elemento escasso, né? Tem que ser bem aproveitado, portanto, onde o esgoto vai voltar para o rio, portanto, você tem que ter noção do que você joga no esgoto volta para o rio, né? E a criança está muito aberta a receber esse tipo de conhecimento. Por conta disso, nós temos 2 grandes programas que são desenvolvidos para o público infantil, né? Um deles é o Saúde Nota 10 e o outro é o de Olho no Óleo, né? Ambos os programas, eles levam conhecimento para a criança. O Saúde Nota 10, mais em relação ao meio ambiente, isso que eu te falei, como é que a natureza recebe o que você produz, né? Como é que você pega da natureza, né? Como é que isso se interliga? Esse é o Saúde Nota 10. Ele se constitui de atividade, na verdade, de algumas palestras nas escolas, contando o que é a interação do esgoto, como é que o esgoto volta para o meio ambiente, como é que você trata, o lixo que vai para a rede, o que ele faz, né? E isso, então, a criança absorve. A partir daí você tem concursos de redação, concursos de desenho. E eu acho que o mais legal desse programa do Saúde Nota 10 é o teatro. Foi preparado um teatro, né, uma agência, né, uma companhia de teatro aqui Sim. de Piracicaba, preparou uma peça muito legal, muito interessante, que leva todo esse conhecimento na forma de arte, na forma de teatro. Por outro lado, o de Olho no Óleo, ele conscientiza a criança de um dos principais problemas para a rede de esgoto. O óleo é mortal para a rede de esgoto, o óleo em pedra. Ele está líquido quando está na tua casa, quando Sim. você está manipulando na fritura, na frigideira. Jogou na água, ele vira pedra. Ele fica sólido. Ele fica, só para lembrar do óleo se faz o sabão. E o senhor sabe que eu tenho certeza que a maioria da população, inclusive os telespectadores que nos assistem nesse momento, não tem o conhecimento disso. Né? O óleo, ele é mortal para a rede, porque você imagina uma rolha. Ele vai empedrando, o óleo vai chegando, vai parando, vai empedrando, vai empedrando, vai empedrando. Quando você tira um tijolo da rede. Um tijolo, é difícil remover o óleo. E aonde tem o costume de jogar óleo pela pia, todo mundo faz isso, portanto a rede recebe óleo de várias casas. Entope. Né? Então, esse é um outro programa que as crianças ajudam muito, quer dizer, a criança vai chegar para o pai, para a mãe, porque, como eu te disse, muitas vezes é falta de conhecimento. Né? Ele está líquido em casa, vai jogar na água, não vai acontecer nada, vai misturar e ele vai embora. O óleo não se mistura. Não se mistura, e na prática ele endurece, ele vira um tijolo. Sim. E a criança vai levar isso para dentro de casa. Né? Tanto Saúde Nota 10, a responsabilidade com o consumo consciente de água, com a questão do esgoto, o óleo que não pode ir para a rede. E, finalmente, você tem a questão do Afluentes, que é um programa desenvolvido para os líderes de bairro. É um programa onde a Águas do Mirante pede à população, pede às pessoas que ajudem ela a desenvolver um serviço melhor. Né? Esse é o objetivo do Afluentes. O líder de bairro, na condição de representante de toda uma comunidade, ele pode levar o problema para Águas do Mirante assim que o problema acontecer. Com isso se ganha agilidade, se ganha um canal privilegiado de atendimento. E é muito importante destacar que esses programas são desenvolvidos, esse em especial, ele é desenvolvido com o SEMAI, quer dizer, são uma série de palestras onde as empresas, o SEMAI e Águas do Mirante, vão até os bairros, vão até a população, a quem tem interesse, né, de nos receber, para explicar aquilo que você explica na escola para as crianças, como é que funciona, o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente, né, ter uma qualidade de água melhor, ter um esgoto mais bem tratado. Parabéns, presidente. Digno de elogios à empresa Águas do Mirante por essas iniciativas, inclusive na criança, que a criança ele está preparado para receber as informações, diferente de nós adultos, né?
que a mente já está começando a ficar cansada, a criança ele capta com mais preciosidade tudo que se ensina. E é bíblico, né? Ensinar a criança no caminho que se deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Então, a partir do momento que você começa a ensinar ele desde pequeno, quais são as causas que hoje elas trazem transtornos para o tratamento de esgoto, para a água, a conservação e preservação da água, a criança vai aprender e não vai esquecer mais. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa, vamos para mais um comercial. Na volta, o último bloco, o presidente vai falar conosco sobre os principais resultados, iniciativas da empresa Águas do Mirante, sobre os números, os destaques, e também vai deixar aqui o endereço do canal de comunicação para que você possa interagir diretamente com a empresa Águas do Mirante através do SEMAI. Eu volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, lembrando que esta é a Semana da Saúde e a Rede Opinião, através do programa Opinião Agora, está dedicando a semana toda, a cada dia vem um convidado para falar sobre a questão da saúde em diversos setores e segmentos da sociedade do município de Piracicaba. Lembrando que hoje eu estou conversando com o Dr. José Benedito da Silva Braga Filho, advogado, inclusive ele é presidente da empresa Águas do Mirante, inclusive tem 42 anos somente, tão novo, mais novo que eu, e com uma responsabilidade tão grande de assumir uma empresa, Águas do Mirante, e tratar o esgoto de uma cidade que, embora prega o censo, que tem 380 e poucos mil habitantes, mas eu tenho certeza, nasci aqui e tenho certeza disso, que Piracicaba já passou de 500 mil de habitantes, tá? Vamos lá, doutor José Benedito, presidente. Só uma dúvida não, uma curiosidade minha. Pois não. A empresa Águas do Mirante, a licitação, ela foi feita em 2010 e a empresa começou os trabalhos em junho de 2012. Exatamente. Por que ficou todo esse tempo, até por conta, né, desse trabalho brilhante que a empresa faz, poderia ter começado antes já? Isso de certa forma é normal, Marcelo. Você, Sim. quando tem licitações, você tem muitas empresas, muitos setores, muitas pessoas interessadas. Sim. E normalmente a empresa tem um tempo, a licitação tem um tempo de execução. Okay. Né? Então essa diferença é normal, acontece com frequência do momento que você abre até o momento que você assina o contrato. O processo, a legislação, ela traz todo um procedimento Sim. que tem que ser seguido na sua exatidão, né? E por isso essa todo demora. Todo um protocolo a ser cumprido, né? Além de jornalista, eu atuo na área de cerimonial, né? Então nós sabemos que tem todo um protocolo a ser cumprido. Mas de uma forma ou de outra, o importante é que nós temos em nossa cidade uma empresa que vem de uma empresa chamada Águas do Mirante, que vem de uma empresa de estrutura muito sólida, a nossa grande Equipave, né?
empresa já em Piracicaba há muitos anos. Então isso é importante para Piracicaba, ter uma empresa que possamos confiar no trabalho e ter a certeza desse brilhante desempenho que está tendo a empresa Águas do Mirante. Tudo isso sob a presidência do Dr. José Braga. É claro que ele tem uma equipe toda, mas eu sempre falo, presidente, se der certo, tudo correr bem, o presidente é o melhor. Porém, se alguma coisa der errado, pode ter uma equipe de 1000 pessoas, mas é o presidente que é o culpado. Time de futebol é assim, não é? É o técnico, né? O técnico é sempre o culpado. Presidente, vamos neste último bloco, interessante falar sobre os principais resultados, iniciativas da Águas do Mirante, os números, e depois, para finalizar, nós vamos falar sobre o destaque, a importante atuação na área da saúde, e vamos falar também dos canais de comunicação. Primeiro, falar sobre os resultados e iniciativas. Marcelo, a Águas do Mirante, ela foi contratada para atender, como eu falei, atender a coleta, o tratamento de esgoto da cidade inteira. Mas dentro do pacote de contratação tem a execução de obras grandiosas. Tá? A principal obra ela vai acontecer na margem direita do rio Piracicaba, entendendo-se margem direita, a margem do engenho. Sim. Tá? Ou seja, o rio descendo a margem direita. Ela vai começar no shopping e ela vai até, até para frente de Santa Terezinha. Poxa. Tá? Para ser mais exato, tem um loteamento ali. O senhor tem uma noção de quanto em quilômetros? São 11 quilômetros. 11 quilômetros, né? É uma distância como daqui a Saltinho, para você ter uma ideia. Isso de interceptores. Sim. Né? Então, isso quer dizer que, em breve, a população vai perceber a nossa presença. Sim. Talvez não muito feliz, porque o resultado é essencial e indispensável. Né? Você ter a coleta desse esgoto e o tratamento adequado desse esgoto faz bem para Piracicaba, faz bem para o rio, faz bem para a população, em especial que gosta de pescar, mas ela vai trazer algum desconforto, ela vai trazer trânsito, e aí eu já peço antecipadamente desculpas, mas faz parte, né, do desenvolvimento do trabalho. O que eu posso prometer é que o resultado final vai ser de uma importância ímpar para Piracicaba. O senhor pede desculpas e eu peço a licença do senhor para pedir a compreensão da população, porque para que tudo possa chegar na perfeição, perfeito é só Deus, né? Mas para que tudo possa chegar naquilo que é objetivo, está programado para a nossa bela noiva da colina, que é Piracicaba, antes tem todo um transtorno. E a cidade que, por favor, compreenda. Pois é. E aí são 11 quilômetros, como eu falei, nascendo ali atrás do shopping Piracicaba, e eu estou sempre falando de margeando o rio. Okay. Né? As avenidas, as ruas afetadas vão ser em especial as que estão próximas do rio, onde vão passar os interceptores. Sim. Né? E para se ter uma ideia, o valor total de investimento do contrato supera os 330 milhões de reais, sendo que logo no primeiro ano e meio, vão ser gastos mais de 100 milhões de reais. Né? Okay. Então o benefício aí é inquestionável para a cidade. Tá? Sim. E o prazo do contrato é de 30 anos. É de 30 anos. É de 30 anos. Vamos falar um pouquinho agora, presidente, sobre os destaques, né, importantes desse tratamento, o que proporciona a saúde, considerando que esta é a Semana da Saúde, e hoje nós tendo a honra aqui e o privilégio de receber o presidente da empresa Águas do Mirante. Vamos falar aqui sobre esses destaques para a nossa saúde, para a saúde de Piracicaba. Para a saúde de Piracicaba. Marcelo, muita gente não associa o problema à falta de tratamento de esgoto, à falta de coleta, enfim. O esgoto a céu aberto, ele traz uma série de doenças que são aquelas que nós denominamos as de veiculação hídrica. Né? Essas doenças, elas decorrem do contato com o esgoto. E aí o contato não precisa ser necessariamente pegar no esgoto, né? Pode ser a criança brincando, pode ser a mão suja por conta de ter passado esgoto por ali, os animais, né? Peçonhentos, ratos, baratas, que vivem nesse ambiente de esgoto. Né? Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma informação que é assustadora, quer dizer, para cada R$1 investido em saneamento, são R$4 a menos com gasto em saúde. Em saúde. Em saúde. R$1 em saneamento. Justamente na saúde, né, presidente? Na saúde. Né? Nós tivemos uma experiência, a nossa grande concessionária, a maior, a mais antiga, inclusive, ela é a concessionária de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, okay. Águas Guariroba. E lá nós já conseguimos fazer um estudo do resultado que traz o tratamento do esgoto. Para se ter uma ideia, em Guariroba, houve uma redução de
34% nas doenças de veiculação hídrica. E aí, quando eu falo de doenças de veiculação hídrica, só para ilustrar um pouco melhor, Sim. eu estou falando principalmente de disenteria e infecção intestinal. Tá? São os casos principais. Principalmente. Só para o telespectador entender, presidente, quando se diz veiculação hídrica, o presidente se refere à água. A água, exatamente. Doenças que estão relacionadas à água. Sim. Né? Então, você coletando, você tratando esse esgoto, mais do que preservar. Porque o que vem na cabeça das pessoas? Pô, o problema do esgoto, se não for tratado, é que vai sujar o rio. Isso. Não é? É a única coisa que hoje a maioria das pessoas pensam. Né? Não é só isso. Aliás, muito pelo contrário. O problema de sujar o rio é uma estação de tratamento natural. É óbvio que você não vai jogar esgoto sem tratar lá, porque ele não vai dar conta. Sim. Ele morre. Mas se você jogar, e não vai acontecer em Piracicaba, mas se você joga um pouco de esgoto, o rio trata. O rio trata. Né? Em Piracicaba não vai acontecer, a gente vai coletar e vai tratar. Mas o problema é que esse esgoto, antes de chegar no rio, ele vai passar num monte de lugar. E nesses lugares, ele vai trazer doenças. Correto. Presidente, hoje Piracicaba, ela capta a água do rio Corumbataí. Muitas pessoas não sabem disso, acham que ainda é do rio Piracicaba. Existe futuramente, num prazo longo, não sei se até mesmo eu vou chegar a ver, é um sonho meu, mas existe a possibilidade de um dia Piracicaba voltar a captar água do nosso glorioso rio Piracicaba? Na verdade, Marcelo, a estação de tratamento do Piracicaba está lá. Né? A estação existe, é possível captar. A questão é que o tratamento dessa água, né? E sempre lembrando, assunto água é um assunto do SEMAI, estou dando pitaco aqui claro, por favor. Na área alheia. Inclusive também porque o apresentador está perguntando, né? Então não é culpa sua, é culpa minha. Mas é possível tratar essa água. Existem inclusive países como Israel que reutiliza a água do esgoto para consumo em lavoura. Em lavoura. Você dá um tratamento caro, difícil, mas onde não tem, é utilizado. Então, é possível tratar a água. Qualquer água pode ser tratada para ser consumida pelas pessoas. O que acontece é que, economicamente, não é viável. Sim. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Piracicaba está fazendo a parte dela. Você é daqui, você sabe Sim. que a situação do rio já foi muito pior. Né? O rio Piracicaba já foi um rio morto. Sim. Né? O rio que não era mais um rio, era um esgoto a céu esgoto, aberto. Né? exato. Era uma réplica. Infelizmente tinha aqui alguma coisa... Tudo bem, não dá para comparar com o Tietê, mas né? Chegou perto. Mas chegou muito próximo. Muito feio. E hoje Piracicaba já voltou a ter vida. Né? Piracicaba já tem uma condição. A tendência é Piracicaba sai na frente. Piracicaba vai coletar e tratar 100% do seu esgoto. Nessa condição, sendo um polo regional, ganha o direito de cobrar os demais municípios. Né? Ganha o direito de chegar para os demais prefeitos e falar: prefeito, cadê a tua parte? Você está sujando o rio que eu não estou. O rio que eu estou preservando, você está sujando. Inclusive, né? O rio que passa pela minha cidade, né? Porque nós tivemos no final, já, né, a hora que ele vai acabar praticamente, onde ele vai deixar de existir, onde se junta com o Tietê, ele passa na minha cidade, eu estou recebendo o teu esgoto. Né? Então, isso, né, óbvio, essa conscientização, essa possibilidade de cobrança, mais uma atuação muito forte do Ministério Público, né, que tem feito muito esforço no sentido de preservar todo o rio, não só o Piracicaba, mas toda a bacia. Né? Lembrando que a bacia é composta do Capivari, do Jundiaí. Né? O próprio Corumbataí, o Ministério Público está atuando muito forte para manter a qualidade de água. E eu gosto de acreditar, e eu quero acreditar, que dentro de muito pouco tempo a gente vai ter um rio numa qualidade bastante adequada. Eu não diria excepcional, porque talvez excepcional demore mais algum tempo, mas uma qualidade bastante adequada. A nossa concepção, né, desse rio para alguns anos é um rio que receba turismo, que tenha atividade aquática, é um rio que tenha vida, que traga, né, que devolva a Piracicaba o investimento que Piracicaba está fazendo nele, no cuidado aí do meio ambiente. Muito bem. Presidente, nós temos mais 5 minutos de programa e é importante lembrar também, quando o senhor disse aí, né, peço desculpas desde já pelo transtorno sobre a instalação dos coletores de esgoto, e eu pedi a compreensão da população. Dentro deste assunto, voltando um pouquinho, às vezes a Águas do Mirante ela faz
ali a extração do coletor e ela demora um pouquinho para voltar ali, fazer a pavimentação asfáltica. Às vezes fica alguns dias ali, não a vala aberta, mas ela fica fechada com terra. E aí causa um pouquinho de transtorno, até para quem passa de carro, com aquele pequeno buraco que fica ali. Eu gostaria só que o senhor explicasse para a população o porquê que às vezes demora alguns dias para colocar a massa asfáltica como era. Perfeito. Marcelo, funciona assim. O trabalho, o reparo na rede, muitas vezes quando você recebe o chamado, você não tem certeza do que você vai encontrar. Muitas vezes o chamado chega como um extravasamento, ou um extravasamento na rua, no PV, que eu já expliquei, né, o que é, ou um extravasamento dentro de casa. E o primeiro procedimento que se utiliza é o varetamento, que na prática é uma vara onde você vai tentar desentupir o buraco com uma vara. É como se fosse um cabo de aço, né, um pouco mais rígido, mas você vai tentar desentupir o buraco com esse instrumento. Se for sujeira, ele resolve. Depois você tem um outro equipamento, que é o hidrojato, que vai lá e com a pressão da água ele acaba de fazer a limpeza. Mas se não for, isso leva a um trabalho muito maior. Tá? Você mencionou também alguns minutos atrás a questão das manilhas. Sim. As manilhas de barro, elas quebram. Né? E o pior é que ela quebra e ela vai quebrando e vai trincando as manilhas seguintes. Ela infiltra, ela vai dissolvendo, é barro. Né? Com o passar dos anos ela dissolve. Quando isso acontece, a rede destrói, ela se perde. Nesse momento, aquele varetamento, aquele desentupimento simples, passa a ser uma obra de manutenção, uma obra mais complexa, onde você precisa abrir, trocar a rede, refazer a base do asfalto e fazer o asfalto. Sim. Tá? Muitas vezes a equipe vai, né, faz o varetamento e vai embora. Por que ela foi embora? Porque ela não resolveu, não é ela que vai conseguir acabar com o problema. Correto. Tá? Volta a outra equipe. Muitas vezes a equipe abre e não faz o asfalto. Por quê? Porque asfalto você não consegue fazer quando está chovendo, só o asfalto está frio, o asfalto está quente não dá. Né? Então, você tem uma grande interferência. Primeiro, os trabalhos são longos, nem sempre eles são imediatos. Né? O fato do profissional ter ido embora não quer dizer que ele largou o serviço para trás. Sim. Quer dizer que alguém vai voltar, uma outra equipe com outros equipamentos para concluir o serviço. E, finalmente, se não for bem feito, ele recalca. O recalque é afundar, ele afunda. Sim. Então, o asfalto ele precisa ser muito bem feito. Hoje a gente usa material reciclável, né, para dar consistência, para ele não recalcar, e aí finalmente você faz o asfalto. Tá? Mas, de novo, isso é um processo, isso tem começo, meio e fim, e não é porque a pessoa que te atendeu num primeiro momento foi embora que o serviço ficou para trás, isso não acontece. Exato. O serviço que começou vai ter meio e vai ter fim, todos eles. Tá certo, tá bom? presidente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, antes, porém, nós temos 3 minutos para o presidente citar aqui os canais de comunicação e fazer os seus agradecimentos e as suas colocações finais. À vontade, presidente. Marcelo, é importante destacar que a Águas do Mirante, ela não fala diretamente para a população. Né? O caminho para nos contatar é o 0800 do SEMAI, né? 0800 772 9611 ou o 156 da Prefeitura. Esses são os canais adequados para conversar com a Águas do Mirante. São os canais que a Águas do Mirante vai receber, da onde vêm as demandas, para você levar isso até a população, a solução do problema até a população. Podemos repetir esse telefone, né, presidente? 0800 772 9611 ou simplesmente 156. 156, que é o da Prefeitura. E, né? No caso, para quem quiser acompanhar a atuação da empresa, os trabalhos, as notícias atuais da empresa, os resultados, tem um site. Tem um site, o nosso site é o www.aguasdomirante.com.br. Ok. Tá? Então, para você conectar, para você acionar através do telefone, lembrando que você vai ligar no SEMAI, e o SEMAI é que vai entrar em contato com Águas do Mirante, é 0800 772 9611 ou 156. E o site é o www.aguasdomirante.com.br. Presidente, eu quero agradecer a sua presença aqui. Passou muito rápido o tempo, né?
Mas eu Puxa gostaria de já deixar feito um novo convite para o senhor retornar. Marcelo, nós estamos à disposição, nós estamos chegando em Piracicaba, estamos sendo muito bem recebidos pela população, né? Está sendo uma oportunidade especial para a gente, né? Voltar para Piracicaba, e eu digo voltar porque o grupo Equipave atuou como consultor aqui. Uma das famílias que são acionistas da Equipave é de Piracicaba. Então, para a gente é importante estar voltando, é significativo estar de volta em São Paulo. São Paulo é o estado mais importante no Brasil, numa cidade como Piracicaba, né, onde o acionista reside. E por aí eu acho que isso dá dimensão, né, da nossa responsabilidade, do nosso desafio. E da competência. Competência nós estamos aprimorando, né, melhorando. Só lembrando, nós estamos só há 10 meses aqui em Piracicaba. Parece muito mais tempo. Recém-nascido. Né? Mas o que fica é o nosso compromisso aí em atender ao contrato para o qual nós somos chamados e o compromisso de entregar o que foi contratado, né? Isso sempre lembrando, né, contratação por conta da Prefeitura, fiscalização do SEMAI, que é o grande parceiro da Águas do Mirante, e ficamos à disposição de vocês para outras oportunidades e da população que precisa dos nossos serviços. Muito obrigado, presidente. Em nome da Rede Opinião, do programa Opinião Agora, nós agradecemos a presença aqui do presidente da empresa Águas do Mirante, o doutor José Benedito da Silva Braga Filho, ainda jovem, 42 anos e com uma responsabilidade enorme. Mas conversando com ele e ouvindo as explicações, as explanações e a sabedoria que ele tem no assunto, nós temos certeza que é novo de idade, mas com uma competência muito grande, que junto com a sua equipe trará para Piracicaba, ou melhor, colocará Piracicaba na frente e em primeiro lugar no tratamento 100% de esgoto. Em nome do nosso programa Opinião Agora e da Rede Opinião, nós agradecemos a presença do presidente. Ficamos por aqui, voltamos amanhã das 11 ao meio-dia ao vivo com mais um programa Opinião Agora. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.